Jesus merece o nosso melhor, amém? Então fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 1, 22, nós vamos cortar direto o Êxodo 2. Diz o seguinte a Bíblia: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com a mulher de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve esse menino e cria, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu filho o nome do menino de Moisés, porque das águas eu tirei, ou das águas eu tenho tirado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, é a tua palavra. Fale com o teu povo de uma maneira poderosa e rica e única. Em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Toda vez que eu falar Moisés aqui, gente, só para a gente entrar num contexto, eu queria que você entendesse como um projeto de Deus, amém? Espera aí, hoje eu não vou estar tão agitado, eu acredito eu. Se eu agitar, vai ser daqui um pouquinho mais para frente. Então eu preciso que você não durma para me explicar as escrituras aqui. Então preste bastante atenção. Toda vez que eu falar Moisés é o que, gente? Projeto de Deus, gente. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Ai. Projeto de Deus. Nós lemos aqui um contexto em que está acontecendo uma ordem de Faraó. Primeiro, Faraó tem uma grande ideia. Ele percebe que os filhos de Israel estão frutificando na terra dele. Ele olha para aquela situação e fala o seguinte: olha, qual que é a estratégia que eu devo usar para acabar com esse crescimento dos filhos de Israel aqui dentro? E a Bíblia fala que os filhos de Israel, eles começam a frutificar. Todas as vezes que você vê na Bíblia algo sobre frutificar, você precisa entender que a Bíblia está falando que aquelas pessoas davam muito, mas muitos filhos. Então eles estavam frutificando, estavam sendo fecundos, estavam dando filhos. E naturalmente, você perceber a história, você vai perceber que quando aquele povo começa a crescer demais, ia acontecer uma coisa muito chata para Faraó. Ele ia perder o controle do seu povo, porque um outro povo estava crescendo dentro do povo dele. E ele tem uma ideia, ele fala o seguinte: esse faraó não é mais o mesmo faraó que ao terminar o livro de Gênesis, quando você lê a história de José do Egito, você vê que José era amigo daquele faraó de lá. Esse faraó aqui já é outro, é um faraó mais ruim, um faraó mais bolado da vida. E a história conta que Faraó tem uma grande ideia. Fala o seguinte: olha, a partir de agora, quando nascer um menino, ou seja, quando tiver para vir no mundo um projeto de Deus, eu vou querer que você mate. Dá uma ideia para as parteiras daquela situação. Quando ela tiver vindo um menino, o menino está nascendo, está dando a luz do menino, Faraó dá uma única ordem para as parteiras: vocês vão matar esses meninos. Uma ideologia antiga que começou a acontecer, que você percebe que todas as vezes que vai vir um grande projeto de Deus na terra, o único plano de Satanás é matar. Eu não sei se você já ouviu história de pessoas que a mãe pensou em algum tipo de aborto, alguma coisa do tipo. Você vê que são histórias de pessoas que realmente fizeram grande diferença aqui na terra. Apesar de terem rejeições e rejeições, essas pessoas elas conseguiram vencer e passar por cima, e hoje são projetos de Deus aqui na terra.
Só que quando você começa a ler, você vê que a façanha de Faraó, a ideia de Faraó foi completamente frustrada. Por quê? Porque as parteiras tinham misericórdia, ou seja, elas não conseguiam matar os meninos. Eles olhavam para os meninos e falavam, vamos matar não. E aí Faraó percebeu, cara, não dá mais. Eu mandei matar esses meninos. Imagina um cara perturbado, endemoniado, olhando para aquilo lá e falando assim, eu mandei matar, porque vocês não estão fazendo. E ele dá uma ordem, ele fala o seguinte, olha, a partir de agora, eu não quero que vocês matem não, vou dar uma ordem para o meu povo. Satanás pega, o Satanás, né, o Faraó, ele pega todos os seus demoninhos, o seu povo que estava ali no Egito, e fala o seguinte, olha, quando nascer um menino agora, eu quero que você jogue esse menino no rio, sem medo de ser feliz. Quem já viu casos de mães que abandonam crianças no lixo, ou mães que abandonam crianças? Eu já vi casos até na Lagoa da Pampulha, já vi casos na Várzea das Flores, não sei se é Várzea ou Várzea das Flores, sei lá, ali. Você percebe que, quando você vê uma situação daquela, você vê que nível de maldade chegou o ser humano. E o nível de maldade de Faraó é tão terrível que ele fala o seguinte, cara, eu não quero saber, se for menino, se você perceber que é um menino, mate. Acabou a história. Nós estamos crescendo em um contexto aqui, que você percebe que o projeto de Deus, que era Moisés, ele ficou ameaçado por um grande período de tempo. Um grande período de tempo, um projeto de Deus ficou completamente ameaçado. Só que imagina aquela mulher que tem, agora, casa com um homem, tem relações com aquele homem, engravida daquele homem, e qual que seria a expectativa do coração daquela mulher? Provavelmente a expectativa dela é o seguinte, olha, tomara que não venha homem. Tomara que não venha menino, porque senão eu vou ter que matar meu menino. Tomara que venha menina. E naquela época não tinha ultrassom, irmão. Não tinha como saber. A não ser que eles fizessem algum tipo de fezinha, de sentar no garfo ou na colher, sei lá. Nem eu acredito nessas coisas. Não sei se acredita, você não deve acreditar num trem desse. Então quando você percebe, ela começa a olhar e gerar aquela criança dentro dela, gerar aquele projeto de Deus dentro dela. E aquele projeto dentro do ventre dela, ela já estava completamente ameaçada. E quando você começa a perceber e você começa a ler a Bíblia com mais profundidade, você percebe que existiam e já teve projetos de Deus que eram gerados no ventre de grandes mulheres de Deus. Por exemplo, se você pegar o exemplo de Maria, você vê que Maria, olha só para você ver o contexto, gente. Maria, estudos dizem que ela tinha entre 16 até 20 anos no máximo. Era uma adolescente em que ela recebe uma visitação de um anjo. E o anjo diz para ela, olha, eis que o Altíssimo te envolverá. E o Espírito Santo vai te conceber de alguma maneira. E você vai dar à luz a um menino. E esse menino tem uma responsabilidade sobre ele. Ou seja, existia um projeto de Deus que ia ser gerado dentro do ventre daquela adolescente. E aquela mulher, ela começa a passar um tanto de tipo de coisa na vida dela. Por quê? Porque as pessoas ao redor dela jamais iam acreditar que ela era virgem. Jamais ia acreditar que ela era uma pessoa pura, jamais ia acreditar, irmão, era impossível acreditar numa coisa dessa. E um projeto sendo gerado dentro dela, um projeto, o maior projeto de Deus na terra, estava sendo gerado no ventre dela. E aquela mulher começa a passar por um tanto de coisa, porque ela pode olhar para um lado, o noivo dela agora começa a querer correr, irmão, porque olha para aquela mulher grávida e já pensa que ele é um corno e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O anjo é obrigado a visitar José, e quando visita José, fala, José, presta atenção, você não fez, mas eu fiz. E um projeto de Deus sendo gerado no ventre de Maria. E Deus, ele tem uma maneira pedagógica de fazer algumas coisas, irmão. Geralmente, quando ele quer te dar um projeto, ele te engravida desse projeto. E agora eu quero que você preste atenção, viu? Antes que você se escandalize do que eu vou dizer, porque tem homem aqui, o homem vai falar assim, eu nunca vou engravidar. Mas entenda isso no contexto espiritual da parada. Eu sei que você fez um tanto de plano para 2026. Você escreveu planos e projetos, às vezes você nem fez, de tão frustrado que você está. E aí você pegou lá o seu projeto de vida, fez lá o caderninho, escreveu e falou assim, olha, esse ano é o meu ano. Você fez diversos projetos. Só que tem um contexto que você precisa entender, é que geralmente Deus ele te dá uma semente dentro de você. E você fica responsável por gerar essa semente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque Deus falou comigo o seguinte, Gabriel, tem gente na igreja que deixou de germinar o projeto que eu dei para eles. Por quê? Porque
as situações, os contextos que ela está inserido, a crise que eles estão falando por aí, que vai vir em 2026 e tudo mais, está te assustando, irmão, e você não está afim mais de gerar os projetos que Deus tem para a sua vida. Você já pensou, cara, se as pessoas que estiveram, algumas empresas, as empresas grandes que tem por aí, que você percebe, essas pessoas elas não tivessem coragem de gerar aquilo que foi colocado como semente dentro delas? Agora pense Joquebede, né, que era o nome da mãe de Moisés, tendo que gerar esse projeto que é tão grande, que era responsável por libertar todo o povo de Israel do Egito. Só que nós, muitas das vezes, não acreditamos naquilo que nós carregamos, naquilo que Deus coloca dentro de nós. Então, você está reclamando com Deus assim, Deus, eu tenho muita dificuldade, Senhor, de prosperar. Eu tenho muita dificuldade de sair da situação. Meus filhos parecem que têm as piores roupas, eu não consigo dar o bom e o melhor dos meus filhos. E às vezes Deus está falando assim para você, olha, lembra daquela semente que eu coloquei dentro de você? Era para você ter feito isso há muito, muito tempo. Então tem pessoas aqui que teve ideias de empresa, irmão. Teve ideias que olhou para aquilo e falou assim, cara, com certeza isso não é para mim. Eu lembro quando Deus ele falava comigo, eu sentia que Deus colocava uma semente dentro de mim, em que eu deveria sair do CLT, irmão, e era uma guerra dentro de mim, irmão. Não tinha como eu sair do CLT no contexto que eu estava. 2020 ia começar a pandemia, e eu olhando para aquela situação e falo o seguinte, Deus, se eu ficar sem emprego, eu não vou poder nem comer um hambúrguer no Mauricinho no final do culto. Adolescente, naquela época, a única coisa que eu pensava era sair com os meus amigos, só que era uma necessidade minha. E aí quando você começa a olhar, você começa a perceber que a maioria das vezes você está tentando se proteger do futuro, irmão. E você não tem coragem de ousar em alguma coisa, em alguma semente que Deus colocou dentro de você. E sabe o que você faz? Você deixa o diabo roubar um projeto embrionário que Deus colocou dentro de você. Então vem uma simples ideia. Fala o seguinte, olha, a partir de Deus falando com você, a partir de hoje, eu quero que você faça apenas isso. Começa a se comportar dessa maneira na sua empresa, porque eu vou te promover. Ele coloca uma semente dentro de você. Só que você não se vê capaz de gerar aquele projeto que Deus colocou dentro de você. E você olha para dentro de si e fala, como que eu vou gerar um negócio tão grande? Só que aquela mulher não tinha entendimento de que aquele menino e aquele projeto que parecia ser pequeno, ia ser um menino que ia libertar completamente o povo de Israel da mão de Faraó. Isso pode até parecer uma palavra motivacional, irmão, porque a Miriam até falou isso aqui terça-feira. As pessoas lá fora, os coaches, estão pegando as mensagens que é da Bíblia, estão falando por aí, está dando certo com eles. Então o cara prospera acreditando numa mente positivista, como ela falou aqui terça-feira. Terça-feira falou, foi muito boa. E cara, a gente começa a perceber que a gente tem deixado de acreditar no que a própria Bíblia diz. Porque a gente, não, afinal eu estou me guardando de ser uma pessoa que acredita nessas coisas de coach. Eu só quero ter intimidade com o Espírito Santo, não quero mais nada. O resto Ele vai me dar. Gente, você não sabe o tanto que eu tenho preguiça, sabe por quê? Porque a pobreza espiritual já entrou na sua cabeça há muito tempo. E você não ousa nada de novo, você não ousa um projeto novo, você não ousa fazer nada novo, sabe por quê? Porque você está confortável demais. E gerar uma criança, as mães aqui devem saber dizer, para mim melhor do que eu, porque eu não vou gerar uma criança. Dói demais, irmão. Dói demais gerar alguma coisa que é grande. Dói demais gerar uma coisa que vai mudar a vida e a história de muita gente. Então tem gente aqui que tem sonhos e projetos, e uma semente que Deus colocou, de ganhar a escola dele para Jesus, de ganhar a faculdade dele para Jesus, é uma semente que Deus colocou. Só que se você não vigiar, irmão, o diabo vai abortar essa semente que Deus colocou dentro de você. E Deus falou comigo que parte das pessoas que estão aqui na igreja sofreram um aborto. E aqui eu não estou falando no sentido literal da palavra, mas sofreu um aborto de uma semente que o próprio Deus queria colocar dentro de você, e você permitiu que essa semente fosse arrancada de dentro de você. Deus deve estar te trazendo a lembrança, graças a Deus, que Ele é um Deus de segunda chance, amém? E a Bíblia fala que essa mulher ela tem que gerar esse menino pelo menos 9 meses. Tem um ensinamento que o pastor Watson dá pra gente, que ele fala o seguinte, olha, você quer ver se uma coisa é de Deus ou não na sua vida? Gere isso pelo menos por 9 meses. Gera a criança por 9 meses, e quando a criança nasce, ela vê que é um menino, ela é obrigada a esconder o menino por mais 3 meses. Ou seja, quanto tempo que essa mulher passou escondendo esse projeto? Pelo menos 1 ano.
Um ano escondendo esse projeto e acreditando que aquilo lá poderia mudar muito a vida de outras pessoas. E quando você começa a perceber, você vê e entende que aquela mulher ela não podia falar para ninguém aquele projeto estava sendo gerado dentro dela. Por quê? Porque vai que ela falasse para alguém e aquela pessoa desconfiasse que aquele lá ele seria um menino. Ela seria obrigada a matar aquele menino antes mesmo dele nascer. Ou, quando o menino nasce, tem 3 meses, ela não pode nem mostrar o menino para a vizinha, não pode nem trazer o menino no culto, na vizinhança, ou não pode fazer nada. A única coisa que ela tem que fazer é esconder o menino, irmão. E tem muito crente que peca a única coisa. Deus dá um sonho para ele, sabe o que ele faz? Você sabe o que você faz. Deus coloca um negócio dentro de você, a primeira coisa que você faz é postar no Instagram, no status do WhatsApp, ou você já sai falando para os seus melhores amigos e você confia que aqueles melhores amigos são amigos mesmo. Quando você vê a semente já desapareceu, por quê? Porque você não escondeu aquilo que é de precioso que Deus deu para você. A Bíblia fala que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Por que a Bíblia está falando isso, gente? A Bíblia está falando que você não pode dar o que é valioso para alguém que não vai ser capaz de cuidar, porque tem coisa que é valioso para você e não é valioso para os outros não, irmão. Você devia amadurecer e sair desse nível de inocência, de acreditar que todo mundo quer o seu bem, até que mesmo dentro da igreja, irmão. Tem muita gente que quer o seu mal, e sendo bem sincero para você, se você não vigiar, irmão, você vai perder a semente que Deus colocou dentro de você. Sabe qual que foi o maior erro de José? O maior erro de José foi ele ter tido um sonho, e era um projeto de Deus. Ele olhava e falava o seguinte: cara, uau, vou ficar grande, vou ficar gigante. Sabe o que ele faz? Ele pega e conta o sonho dele para os irmãos dele. E os irmãos dele falam o seguinte: você é besta? Eu vou me prostrar diante do meu irmão mais novo? Vou mesmo, vou nada. Sem chance alguma. Ele não esconde aquele sonho que Deus tinha dado para ele. Sabe o que acontece? Ele vai parar em um contexto completamente diferente. Ele não precisava passar por aquilo tudo, apesar de tudo aquilo que ele passou contribuiu para o propósito dele, justamente por ele estar no centro da vontade de Deus. Só que ele não precisava passar por aquilo tudo, irmão. Só que o problema de José foi que ele foi bocudo demais. Imagine se Maria, gerando o Filho de Deus dentro do ventre dela, ela saísse por aí falando assim: eu estou com o Messias dentro de mim. As pessoas jamais iam acreditar nela. Por quê? O maior sonho de uma mulher daquela época era ter o Messias dentro do ventre dela. Então as pessoas iam olhar e falar o seguinte: tá nada com você não, filho, tá com a fulana de tal lá, ela falou que estava com ela. Imagina se ela fosse bocuda e sair abrindo por aí a vida dela e mostrasse que a vida dela, que o projeto que Deus deu para ela era grande demais. Sabe onde nós estamos pecando, irmãos? Sabe qual é o maior problema do crente? O maior problema do crente, Arthur? Vou falar para você que o pessoal parece estar prestando atenção em mim, não. O maior problema do crente, prestando, né? O maior problema do crente é que ele vê a pedra grande e ele desvia da pedra grande. Um pedrão assim na frente dele, o que ele faz? Ele desvia. Agora, quando ele vê uma pedrinha pequena, ele praticamente ignora aquela pedrinha pequena. Ou ele não vê mesmo. Então ele somente está ali. E nós estamos pecando, irmão, nas pequenas coisas. Sabe, cara, isso aqui não deveria estar sendo ensinado no altar da igreja, não. Você deveria saber isso como regra. Não é tudo que Deus te dá que você sai falando para todo mundo. Não é tudo que Deus te dá na intimidade que você sai falando para todo mundo. Sabe por quê, irmão? Porque senão não é intimidade. Sabe o que é? Luiz Hermínio fala isso. Sabe o que é intimidade exibida? Você sabe o que é? Intimidade exibida é uma coisa chata, meu filho. Por quê? Porque se você começa a exibir aquilo que Deus te dá demais, significa que aquilo que Deus te deu não é tão importante assim para você. Bocudo, acorda para a vida, irmão. Acorda para a vida. Deus está dizendo para você: eu coloquei a semente dentro de você. Não é para você sair falando para todo mundo, não. Porque as pessoas querem matar esse projeto de Deus dentro de você. Matar, irmão. Sabe por quê? Porque a gente olha para os nossos amigos e fala: não, isso aí é meu amigo, irmão. Imagina José, irmão, eram os irmãos dele. Jamais ele cogitou que os irmãos dele fossem fazer tamanha maldade com ele. Só que o diabo, ele costuma usar pessoas. Ele usa pessoas. A Bíblia fala que existe uma ave chamada ave de rapina. E essa ave é especialista em roubar a semente, porque ela se alimenta da semente. E essa ave, ela se aproxima, vê uma semente, ela sai voando e come aquela semente. E Deus me falou que
Satanás, ele tem roubado essa semente com muita facilidade. Por quê? Porque a nossa semente é aquilo que Deus nos deu. Está exposto demais. Todo mundo está vendo. Todo mundo consegue contemplar. Então Deus dá uma ideia de uma empresa da pessoa. A primeira coisa que a pessoa faz, ao invés de orar e gerar aquilo mais em Deus, sabe o que ela faz? Ela cria um perfil no Instagram e já pede para todo mundo seguir, porque a partir de agora a vida dela vai ser diferente. Não dá 3 meses, irmão, nem existe mais empresa. Por quê? Porque não esperou o processo de amadurecimento em Deus. Então, se Deus te deu uma ideia de empresa, Deus te deu uma ideia de ministério, Deus te deu alguma coisa dentro de você, irmão, presta atenção, precisa passar por um período chato, de dor, que você vai precisar entender que Ele está amadurecendo essa coisa dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você está entendendo? Começa a gerar aquilo. Então como é que eu faço para gerar, Cid? É basicamente assim, Deus fala comigo, Cid, você vai ter uma grande empresa. Sabe o que eu vou falar? Eu não vou sair por aí já falando para os meus amigos, eu não vou sair postando no Instagram, não vou sair procurando um nome para ele. Tanto que você vê na história, a última coisa que essa mulher faz é dar um nome para esse menino. A última coisa, não era tão importante assim. E sabe o que ela faz? Ela esconde e começa a germinar, a gerar aquilo. Eu acredito que aquela mulher tinha noites de oração, ou orando e falando assim, nossa, o que será que está sendo gerado do meu ventre? Será que eu vou ser obrigado a matar daqui uns dias? E aquela mulher, naturalmente, ela começa a criar amor pelaquela criança. Cria amor facilmente. Por quê? Porque ela é mãe dele. E cria amor por aquela semente, e é gerado e gerando cada vez mais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu já vou para a segunda folha, hein? Posso ir para a segunda folha? Não, né? Quando a Bíblia fala que a semente de Deus está em nós, a Bíblia está falando que, literalmente, Deus ele sempre tem algo novo para colocar dentro de você. Às vezes você está vivendo uma vida miserável aqui na terra, justamente porque você não acreditou na semente que Ele colocou dentro de você. Quando a Bíblia fala assim, olha, o diabo, ele é o pai da mentira, está significando uma única coisa, o diabo tem filho. E o filho do diabo, sabe o que é? É a mentira. E muitos de nós estamos gerando mentira dentro de nós. A gente absorve uma semente, que é uma semente mentirosa, e está gerando. E sabe qual é o maior problema? É que por ele ser pai, logo ele vai ter filho, e isso aí vai nascer, uma hora nasce, irmão, não tem jeito. E você passa a vida toda gerando uma mentira. Sabe qual que é o maior medo? Meu maior medo, irmão, não é você dar errado nas coisas que você está tentando por aí, batendo cabeça de alguma maneira e acreditando que desse jeito tem que fazer, você está acreditando nessa mentira. Meu maior medo não é você dar errado, porque naturalmente, provavelmente você vai dar errado. Porque se você insistir numa mentira, logo você vai ser filho do diabo, e sendo filho do diabo, você sabe para onde você vai, se você não vigiar. Só que meu maior medo não é você, irmão, dar errado. Meu maior medo é você dar certo em cima de uma mentira. Porque se você der certo em cima de uma mentira, muitas pessoas vão sofrer ao seu redor. Então Deus, Ele está querendo, sabe o que Ele está querendo fazer? Aquilo que o pastor fala, põe para fora essa semente de Satanás dentro de você. A semente que muitas das vezes você está gerando em cima de uma mentira, e você está acreditando que aquilo lá é a verdade, e você fala tantas vezes aquela mentira para você, que aquilo lá começa a soar como verdade para a sua vida. Então tem gente aqui, irmão, que você não nasceu para ser empresário, não, irmão. Você nasceu para, sei lá, conseguir um bom cargo numa grande empresa. Para de acreditar numa mentira, que muitas das vezes quem colocou dentro de você não foi Deus. E o cara está assim, sabe qual é o maior perigo do crente? É que chega uma hora que ele frustra. Ele fica anos acreditando numa mentira. E ele chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu fiquei muito tempo acreditando nisso. E Deus fica assim, uai, o que eu tenho a ver com isso? E o cara passa lá, não, eu acredito. Cid, eu vou ser um grande pastor. E o cara não consegue sentar para aconselhar ninguém, não consegue falar em público, tem dificuldade de tudo. E o que acontece com ele? Ele começa a se frustrar. Por quê? Porque ele acredita muitas das vezes naquela mentira. E tem um lugar para as pessoas plantar mentira na sua vida, se você não vigiar, é dentro da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm com profecia para cima de você. E a profecia, ela soa como uma semente. E quando ela entra dentro do seu ventre, se você começar a germinar aquela profecia e não tiver nada a ver com o seu propósito, com a sua vida, você vai viver debaixo de uma mentira o resto da sua vida. É por isso que tem tanto crente que desvia.
estando crente frustrado. Por quê? Porque o cara começa a gerar uma coisa, ele passa a acreditar naquilo, só que não é verdade. E Deus não tem compromisso com uma coisa que não seja verdade, irmão. E o diabo, o pai da mentira, quer ficar gerando isso dentro de você. Diga comigo, misericórdia. A única coisa que eu queria resumir esse tópico aqui para você é o seguinte, olha, se você for gerar algo de Deus, gere isso em silêncio. Gere calado. Gere tranquilo, sem pressa. Irmão, para que você quer abrir essa empresa? Deus te falou no início do ano que 2026 vai ser o seu ano, e você está acreditando que se você abrir hoje vai dar tudo certo, irmão. E Deus está assim, cara, fica quietinho aqui, eu queria te mostrar mais alguns detalhes. Só mais alguns detalhes, só mais um pouquinho. Imagina Deus, olha só para você ver, a Bíblia fala que Noé nunca tinha chovido na terra. E Deus tem um grande projeto para a vida de um homem que era justo aqui na terra, chamado Noé. E a Bíblia fala que Noé, agora ele vai ter uma missão. Ele não sabe o que é chuva, não sabe o que é água direito, não sabe nada. E a Bíblia fala que Deus chega para ele e fala assim, Noé, tem um projeto para mim te falar, Noé. Só que esse projeto vai ser só para você e a sua família. Você topa? Topa. E a Bíblia fala que todos os detalhes, está escrito em Gênesis 6. Deus, o próprio Deus começa a falar com Noé. Noé, você vai pegar esse tipo de madeira, desse tamanho. Depois quando você terminar, Noé, não está pronto isso ainda não, tá? Eu quero te falar o seguinte, você vai começar a pegar um casal de cada animal, e depois você entra com a sua família para dentro de lá, e acabou. Quando for o tempo de chover, Noé e a família dele, era a única família protegida aqui na terra. Deus resetou a humanidade, só que antes ele fez um grande projeto através de um grande homem que andava com ele. O maior problema dos crentes, sabe o que é, irmão? Que eles não andam com Deus mais. Aí tem uma ideiazinha, não consegue gerar, não consegue germinar aquilo, e aquilo quando nasce cheio de problema. Sabe o que acontece quando a mulher que ela não cuida muito bem da sua saúde, não cuida muito bem da sua gravidez? A criança provavelmente vai nascer com problema, irmão. Vai nascer com algum tipo de deformidade, com algum tipo de doença. Então se você não vigiar, irmão, se você não cuidar daquilo que Deus te deu, provavelmente aquilo que é de Deus para você, o diabo pode deturpar enquanto isso está sendo gerado. E você tem que vigiar. Vamos avançar um pouco? Quem quer avançar um pouco mais? Já está quase no meu tempo. Agora essa mulher ela tem que ter uma estratégia. 3 meses se passaram. E agora que o negócio começa a ficar mais profundo para o lado dela. Porque ela não tem mais escolha. Ela não consegue mais esconder uma criança daquele tamanho. E agora ela vai ter que fazer alguma coisa. E a Bíblia fala que ela entrega a criança ao rio. Ela joga a criança no rio. Quando você lê a Bíblia, você vê que, inclusive em Salmos 46, assim que está escrito, há um rio as águas alegram a cidade de Deus e Deus está no meio dela. A Bíblia está dizendo que o próprio rio é Deus. E quando aquela mulher, ela pega aquela criança e joga no rio, ela está percebendo que ela perderia o controle para algo que provavelmente era maior do que ela. Ela tem que devolver ao rio aquilo que Deus gerou nela. Imagina você tem uma criança ou você tem algum tipo de projeto. Você agora vai ter que, apesar de ser Deus e você começar a falar que é seu demais, é meu, e você começa a amar aquilo, e você começa a apaixonar com isso, e Deus começa a fazer o quê? Ele vai lá e te pede aquilo que Ele mesmo te deu. Aconteceu isso com Abraão. Você lembra a história de Abraão? De uma vez que Abraão, ele amava tanto o filho dele, que era o filho da promessa, e Deus fala o seguinte, olha, Abraão, você ama muito mais esse menino do que a mim ou não? Aí, não, você sabe que eu amo o Senhor, então eu quero saber o seguinte, mate essa criança. Deus dá uma ordem estranha. Só que basicamente Deus está falando com ele assim, eu quero que você prove que você me ama. E a prova agora que essa mulher, ela tinha certeza daquilo que foi gerado no ventre dela, é ela entregar ao rio e exercitar a sua confiança naquilo que Deus deu para ela. Quem está entendendo, diga amém. Olha, se você dormir, eu vou sair correndo daqui. Eu saio correndo, eu tenho um jeito de correr, eu corro. Quando ela entrega ao rio, tudo fica imprevisível, irmão. Por quê? Porque ela não sabe mais o que vai acontecer com aquele projeto que gerou dentro dela. Entregou ao rio. O que qualquer espera? Estou esperando alguma coisa acontecer. Já era. Perdi completamente o controle. E um dos maiores problemas dos crentes hoje em dia, sabe o que é? É querer ter o controle de tudo.
Até sobre aquilo que Deus deu para ele, ele acha que é dele, ele quer controlar tudo. Por isso que a gente vê o alto índice de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa está ansiosa demais, está o tempo todo acelerada demais, quer controlar tudo, quer controlar o passado, o presente, o futuro. Quer controlar tudo de alguma maneira e ela não consegue controlar. Sabe por quê? Porque ela não é Deus. A única pessoa capaz de controlar tudo, sem fazer um pingo de esforço, é Deus. Sabe o que a gente olha? A gente olha muitas vezes e fala o seguinte: não, Deus, espera aí, deixa comigo, que a partir de agora eu assumo. E é por isso que os projetos cansam tanto as pessoas. Porque as pessoas querem assumir o controle de tudo. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se é de Deus, Deus que deve assumir o controle. É mais ou menos quando tudo fica difícil. Em algum jogo de videogame, eu lembro quando eu era criança, acontecia muito isso. E você está jogando lá, né? E você está tentando passar de fase, você não consegue passar de jeito nenhum. A única maneira de passar de fase naquele jogo é você chamando alguém que já passou aquela fase. Aí você chama talvez o seu amigo, o seu irmão mais velho, ou até mesmo seu pai, e fala o seguinte: olha, tem como você passar somente essa fase para mim? Eu te dou o controle, você vai lá, entrega a mão no controle, e aquele cara passa naquela fase com a maior facilidade do mundo. Por quê? Porque ele já sabe tudo, sabe as manhas. Sabe uma pessoa que sabe as manhas mesmo? É Jesus, irmão. Ele teve sobre tudo aqui nessa terra, passou por tudo que eu e você passamos, e a única coisa que ele quer é que você entregue o controle para ele. Então Deus, ele não está no controle da sua vida, a não ser que você entregue o controle. Quando aquela mulher põe aquela criança no rio, ela perde completamente o controle. Ela não sabe o que vai acontecer a partir dali. Só que eu tenho uma coisa para falar com você, irmão. Sempre quando você entrega ao rio, o rio vai te devolver. Eu não sei se você entendeu. Falei igual o menino lá na mídia falou comigo. Joguei no ar, quem pegar, pegou. Toda vez que você joga alguma coisa no rio de Deus, o próprio rio de Deus vai te devolver. Cid, eu estou desconfiado. Não, cara, entrega ao rio. Cid, eu estou começando a ficar com medo, ansioso. Não, cara, entregue ao rio e espera para você ver o que vai acontecer. Entregue ao rio. Entregue ao rio e acostume com Deus imprevisível. Seria muito chato andar com Deus previsível, irmão. Seria muito chato você andar com Deus que você sabe tudo que Ele vai fazer, todos os passos dEle. Entregue ao rio, você vai ver o que vai acontecer. As suas ansiedades vão ser tratadas, sabe por quê? Porque você começa a exercitar a sua confiança em Deus. Então aquele projeto que Ele colocou dentro de você, você olha e fala o seguinte: Deus, não é meu, é seu. Então controle a partir daqui. Controle apenas. Sabe, irmão, às vezes você está pensando em entrar em uma faculdade, a semente de Deus está sendo gerada dentro de você. Você está querendo ser um grande homem, uma grande mulher de Deus em algum setor de educação, de justiça ou algum lugar por aí. Deixa eu te dizer uma única coisa: entregue ao rio. Você vai ver o que o rio é capaz de fazer. Você vai ver o que o rio... Eu vou te falar o que o rio é capaz de fazer. Eu vou falar para você agora o que o rio... Eu vou pegar aqui que está nessa outra folha. O rio te devolve. Sabe o que o rio faz? O rio coloca em frente a uma pessoa que não tem nada a ver com o problema, mas é a única pessoa que poderia resolver o problema. Que essa pessoa era a única que poderia resolver o problema porque ela era a filha de Faraó. Qualquer coisa que ela falava com o pai dela, provavelmente o pai dele ia ouvir ela. E eu vi, por quê? Porque aquela criança estava ali. E a Bíblia fala que quando ela vê aquele projeto, sabe o que ela faz? Ela olha e fala o seguinte: não é possível. Que menino bonito. Uau! Acredito que ele era parecido comigo assim, não vem ao caso, mas... Ou então com o Arthur, sei lá. Uau! E a mulher se apaixona pelaquela criança e fala o seguinte: cara, essa criança só pode ter vindo de um filho de crente mesmo. Essa criança só pode ser filho de crente. Porque ninguém gera uma coisa tão bela desse jeito nessa terra do Egito. E quando aquela criança é gerada, todo mundo começa a olhar e elas falam o seguinte: cara, o que eu vou fazer agora? E a Bíblia fala que Deus ele tem um senso de humor tão engraçado, que Ele esconde a pessoa que ia acabar com o governo de Faraó dentro da casa de Faraó. Um projeto de Deus. Qual que era o projeto de Deus? Moisés. Ele pega agora Moisés
e olha para aquela criança e fala o seguinte: olha, vai procurar alguém para criar esse menino. Quando as pessoas saem para buscar alguém para criar esse menino, sabe quem que eles encontram? Quem gerou o projeto. Irmão, eu não sei se você está entendendo, irmão. Cara, presta atenção. Entregou o rio devolveu para ela. E sabe o que é o melhor? Ela não ia precisar gastar um centavo para cuidar do filho dela. Sabe por quê? Porque a filha de Faraó falou o seguinte: olha, vai, amamenta essa criança, cuida dela, porque eu vou te pagar um salário para cuidar dela. Deus vai levantar pessoas para financiar esse projeto. Eu creio. Deus vai levantar recursos onde não há recursos. Levante suas mãos, eu estou profetizando, irmão. Deus vai levantar recursos. Deus vai levantar pessoas para financiar esse projeto. Deus vai fazer um caminho onde não tem um caminho. Eu sinto a presença de Deus, irmão, quando eu falo uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque eu sei que você se frustrou com o projeto. Só que Deus está dizendo: acalma, entregue o rio, eu vou te devolver em breve. E Deus está devolvendo hoje. Deus está devolvendo a criança. Deus está devolvendo o projeto hoje. E Deus está falando: cara, presta atenção numa única coisa. Essa criança, ela é um projeto muito profundo do que eu vou fazer. E Deus está dizendo: existe um projeto que você enterrou, que você muitas vezes pensou em abortar e está desistindo desse projeto. Ele está dizendo: esse projeto é muito grande, eu quero fazer alguma coisa, e se possível, se for preciso, eu vou enviar recurso onde não tem recurso para acontecer alguma coisa na sua vida. Oh, aleluia! E sabe o que essa mulher faz? Ela obedece, ela fala: uau, é o meu projeto, me dá aqui que eu crio. Pega o menino e começa a amamentar o menino. Creio ela que ela abraçava aquele menino cheio de saudade. Esse projeto é meu, Deus me deu, eu gerei, eu dei o rio me devolveu, e agora eu não vou gastar nenhum centavo porque é de Deus. Eu creio que ela abraçava aquele projeto e acreditava que aquele projeto era algo surreal de Deus aqui na terra. E quando chega um tempo, irmão, de entregar o menino, acredito que aquela mulher está muito mais desapegada. Sabe por quê? Porque ela já tinha entregado aquele menino outra vez. E agora ela entrega aquela menina para a mulher que ia adotar ela, aquela que pagou para pagar aquele menino. Entrega. E sabe o que ele fala? Eu quero dar um nome para esse menino. Esse menino vai se chamar Moisés, porque das águas eu o tirei. Sabe uma coisa que eu tenho sentido no meu coração em 2026? Se o seu projeto ele não for tirado das águas de Deus, irmão, esse projeto não prospera. Se o seu sonho ele não for... Sabe uma coisa? Deus ele é especialista. Tem até um livro que fala: o Deus que destrói sonhos. Sabe por que ele é especialista em destruir sonhos? Porque muitas das vezes nós estamos sonhando alguma coisa que não é dele. E se esse projeto de Deus, que Deus colocou dentro de você, você não tirar das águas, você vai ter um problema grave na sua vida. E ela vai dar um nome. Qual o nome que eu vou dar para esse projeto? O nome é a última coisa que ela faz. Ele vai dizer o seguinte: olha, esse menino vai se chamar Moisés, porque das águas eu tirei. Eu não tirei esse projeto da minha cabeça, irmão. Eu não tirei, uma pessoa não veio falar comigo que era uma maneira de prosperar na internet, não, irmão. Eu não tirei esse projeto de um simples comentário que eu vi as pessoas falando por aí, não. Foi Deus que gerou dentro de mim. E eu tirei de dentro das águas de Deus. Das águas eu tirei. Das águas eu tirei. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Ele costuma esconder muitas coisas nas águas. Muitas coisas você vê na Bíblia, diversas histórias, principalmente quando Jesus vinha aqui, tinha os discípulos que olhavam para um lado, eles estavam completamente frustrados, porque eles passavam a noite toda pescando. E Jesus chega para aqueles e fala o seguinte: olha, a resposta ainda continua nas águas, Pedro. Não tem como você fugir dessa realidade. Fala para Pedro o seguinte: Pedro, vai para onde as águas estão mais profundas, joga a rede na direita, que você vai ver o que vai acontecer. E a resposta
para Pedro, para um financiamento de algumas coisas da família dele, estava dentro das águas, irmão. Lembra quando Jesus tinha uma dívida para pagar? Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, olha, hoje eu estou a fim de brincar, irmão. Eu quero que você resolva um problema para mim. O César está me cobrando imposto e eu vou mostrar como é que se faz. Vai lá, Pedro. A resposta está dentro das águas. Pesca um peixe e lá vai ter uma moeda para pagar o meu e o seu imposto. A resposta estava onde, gente? Nas águas. Nós estamos chegando em algum lugar, irmão. A resposta sempre está nas águas. Sabe, irmão, uma coisa que... Sabe esse projeto que Deus colocou dentro de você? É tempo de você colocar ele no rio e tirar, e entender que quando você tirar ele das águas, você vai ver que é algo muito grande. Você já sabe a história de Moisés, se você não é segredo para ninguém, você já deve ter visto os 10 mandamentos da Record ou alguma coisa do tipo por aí. Você sabe, irmão, o que o cara fez? O primeiro encontro com Deus que ele tem, a Bíblia fala que tem uma árvore gigante pegando fogo na frente dele, e era o próprio Deus aparecendo para aquele cara. Era um projeto muito grande de Deus. Tem uma vez que esse mesmo projeto de Deus, olha só para você ver, ele está parado em frente ao mar, e ele não tem mais saída. Ele olha para trás, vem os cavalos e cavaleiros de Faraó correndo atrás dele, fala assim: passa aqui, menino, que eu vou pegar você. E todos os israelitas no meio e a água na frente dele. Sabe o que ele faz? Deus faz um caminho através daquele homem. Eu estou falando de Moisés, irmão. O mesmo projeto de Deus que Joquebede acreditou. Acho que a partir desse momento você já entendeu o que eu quis trazer essa noite aqui para a igreja do Senhor Jesus. Das águas eu tirei. Não tirei da minha cabeça. Não vi um comentário por aí no Instagram porque achei que ia dar certo. Não vi um influencerzinho do Instagram. Ai, que preguiça que eu tenho de gente que toma decisão baseada em o que o influencer do Instagram disse para ele. Ah, gente, toma banho, irmão. Porque esses caras lá, velho, estão com a vida ganha. Não estão nem aí para você. A única coisa que eles querem é seu dinheiro. E você está tomando decisão baseada... Não foi o influencer que me falou. Sabe o que aconteceu? Eu não tirei de lugar nenhum, irmão. Eu tirei das águas. Então quando você finalmente gerar isso tudo, passar pelo menos um ano, acontecer alguma coisa, você precisa olhar para dentro de si, ou olhar para tudo que aconteceu e falar o seguinte: olha, esse projeto só pode ter sido ideia de Deus. Isso não é coisa da minha cabeça, não sou maluco. Foi Deus que fez. E por isso que Ele está enviando gente para financiar. É por isso que Ele está fazendo alguma coisa. É por isso que Ele está derramando as suas bênçãos sobre esse projeto. Você que é adolescente, eu vejo muitos adolescentes que você às vezes não está entendendo nada dessa palavra, irmão. E Deus está querendo colocar uma semente dentro de você agora. Sabe por quê? Porque Ele não olha idade, irmão. Ah, Cid, eu já estou velho demais. Eu já passei dos 45, irmão. Oh, acorda para a vida, irmão. Deus está querendo germinar um projeto dentro de você, para você aprender a tirar das águas. Aleluia! Se coloque sobre os seus pés, coloque sobre os seus pés, coloca. Eu queria orar hoje por projetos, irmão. Eu sou de um tempo em que, o pastor Alisson até falou isso aqui também, em que as pessoas pegavam e acreditavam tanto nos projetos delas, que elas anotavam aqueles projetos e levavam para o altar da igreja, ajoelhavam e choravam e falavam assim: Deus, será que foi o Senhor que me deu isso? Será que foi realmente das águas que eu tirei um trem desse? Será? E Deus está dizendo hoje para você, irmão, é hora de você parar de acreditar nas mentiras de Satanás. É hora de você parar de deixar todo o projeto embrionário dentro de você morrer, porque você não acredita na semente que Ele colocou dentro de você. Deus está dizendo para você: acorda para a vida e entenda que esse projeto não é ideia sua. Eu creio que a partir dessa ministração as empresas vão voltar a prosperar, irmão. Eu creio que a partir dessa ministração a sua casa vai mudar. Por quê? Porque existe um projeto que Deus já tem para sustentar aquela casa. Chega de viver uma vida miserável e desgraçada porque você não acreditou na semente que Ele colocou dentro de você. Apaga as luzes, por favor, filho. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Eu vou orar bem rápido. Ai, Senhor, que culto maravilhoso, Deus.
Senhor Deus, eu entreguei a mensagem que o Senhor mandou entregar, Pai. Então ressuscita os sonhos, ressuscita os projetos, Pai. Faz germinar essa semente dentro desse ventre. Sim, Deus, essa pessoa que sonha em ter um salão de beleza, ô Senhor Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor comece a mandar os recursos, porque isso só pode ser ideia do Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que sonha, meu Deus, em ter um escritório dela de algum tipo de contabilidade, ou até mesmo na área da advocacia, eu peço ao Senhor, mande os recursos, Pai, porque isso só pode ter sido ideia do Senhor, Pai. Eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor comece a colocar dentro dessas pessoas a semente do Senhor que é incorruptível, Pai. A semente que não tem corrupção, para que elas gerem, passem tempo gerando e acreditando nesse projeto que foi o Senhor quem deu. Porque isso só pode ter sido ideia de Deus. Eu oro, meu Deus, para que a sua presença comece a germinar essa semente. Germinar, meu Deus, os sonhos. Germinar, Senhor Deus, aquilo que a pessoa já desistiu há muito tempo. Aquilo que essa pessoa, meu Deus, já desistiu de fazer, já desistiu de pensar, até mesmo já pode até ter gastado todos os seus recursos com ele, Senhor. Eu peço ao Senhor, porque se for ideia do Senhor, o Senhor vai financiar. Traga vida dentro do ventre dessa pessoa e germine esse projeto para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor.